Queria-vos falar aqui de um tema que é as doenças e as emoções e aquilo que eu tenho vindo a falar da nutrição que nós temos para connosco através das emoções e de a falta de nutrição nesse sentido que depois nos traz as doenças ao corpo. E estava a falar com uma pessoa acerca de um problema de saúde que ela tem e, entre outras questões, eu perguntei-lhe o que é que essa doença te serve. E ela ficou a olhar para mim e não lhe fazia muito sentido. E eu disse-lhe, diz-me, a que é que essa doença te serve? Porquê é que ela te serve? E continuou a deixar de fazer sentido. Eu continuei a falar com ela e reforcei a minha pergunta dizendo que toda a doença presta um serviço a quem está doente e que até uma depressão presta um serviço à pessoa deprimida. E ela continuava-me a dizer que não fazia sentido. Tudo certo. Começámos a falar. E eu comecei-lhe a dizer que realmente a mim não me fazia sentido o facto de ela saber que as emoções eram super importantes para o alastrar das doenças no corpo e o aparecimento das doenças ao corpo, mas depois se lhe diziam que tinha que se trabalhar as emoções e que se tinha que trabalhar e ressignificar e curar traumas e crenças, já não lhe fazia sentido, ela já não o queria fazer. E na altura perguntei-lhe, consegues entender que é super incongruente, na minha perspectiva, porque tu queres a cura para uma situação, mas não queres tratar a raiz da cura? E ela falava-me que se calhar, sim senhora, para ela a espiritualidade e estas questões todas eram super válidas, mas que para ela ainda era muito válida a ciência. Como eu digo sempre, eu também venero a ciência, mas antes de tudo isso havia já esta parte da espiritualidade e esta parte do ir dentro e pensar mais sobre as coisas e analisar depois isto desta forma sistémica que eu analiso. Entretanto, continuámos a falar e falei com ela sobre um tema que, por sinal, ela até me disse que cada vez mais vê pessoas nesse sentido, que são pessoas que, quando entram na idade da reforma, nunca tiveram problemas nenhuns de saúde e quando entram na idade da reforma é que de alguma forma as doenças parece que aparecem, e eu até lhe referi que tinha tido uma pessoa da família que me tinha também já questionado sobre o assunto, e eu estive-lhe a explicar que nós temos uma coisa que é a hormona do cortisol, e quando e a hormona do cortisol é-nos benéfica para nos manter alerta e para nos manter despertos e para nos manter mexíveis e atentos numa situação de crise. Deixa de ser benéfica a hormona do cortisol quando nós estamos com esse sistema do cortisol em alerta constante. Porquê? Porque a hormona do cortisol em alerta constante diz ao nosso corpo que nós temos, lá está, que estar em constante alerta e começa a disparar para dentro de nós inflamação. Não é? É como se não, é o fator das doenças autoimunes, não é? A doença autoimune desenvolve-se porque o nosso corpo recebe um estímulo que lhe diz que nós estamos em perigo e desenvolve essa doença para nos livrar desse perigo. O que é que acontece? Que nos faz instalar uma doença, não é? Nós estamos, por assim dizer, como se a enganar o nosso corpo, mas na verdade estamos na mesma a trazer doença para o nosso corpo. E o que é que acontece? Quando
pessoas que entram na idade da reforma, ou pessoas que de alguma forma têm, sei lá, responsabilidade de algum trabalho que não querem ter, ou um problema de saúde de um filho, ou sei lá, algo que as coloque num sistema de alerta constante. Quando esse problema é resolvido, quando essa pessoa entra na idade da reforma, quando essa pessoa deixa de ter aquele problema, ou vê um filho casado e de alguma forma sossega porque pronto, já não preciso de ir ali, o cortisol começa a baixar. Ao baixar esse cortisol, o que é que acontece? Todas as doenças que ficaram a ruminar do nosso corpo, derivado do não olhar para do não olhar nosso para com as nossas emoções, não é? Porque todas essas situações nos trouxeram emoções. Nós trabalhámos durante um tempo com um chefe que não gostávamos, portanto, se trouxermos raiva constante ao nosso corpo, vamos criar doença no nosso fígado. Ao criarmos essa doença no nosso fígado, num pico de cortisol, onde nós estamos todos os dias a trabalhar naquele sítio e temos que quase que levar um sistema de alerta ligado para conseguirmos trabalhar ali, o que é que acontece? Vamos começar a desenvolver essa tal doença no fígado. Quando de alguma forma paramos, vamos para a reforma, o cortisol já não é preciso, começa a baixar e o que é que começa a vir ao de cima? A doença que a emoção gerou. Dependendo do tempo, não é? Essa doença vai ser fatal, ou pode ser amenizada, ou pode ser estagnada, ou pode ser erradicada. Não é? Por isso é que é tão importante nós trabalharmos as nossas emoções e sabermos o que é que o outro está, ou o que é que nós estamos a espelhar no outro e o outro em nós, que nos alerta aquele gatilho. Para quê? Para que nós saibamos, neste caso, se o gatilho é nosso, nós trabalhamos-nos a nós. Para quê? Para poder conviver com o outro sem que esse gatilho desperte. E continuámos ali naquela conversa e eu estava-lhe a explicar estas coisas e ela estava a dar o ponto de vista dela e nós estávamos a falar sobre isto. E a determinada altura, já quase no fim da conversa, ela dizia-me que estava super excitada, não era bem o termo, mas que estava super com vontade que lhe aparecesse, que lhe viesse a tal da consulta, o tal do dia dos exames ou da consulta, já não me recordo o que é que ela disse, para que ela pudesse ir à consulta, não pelo médico, mas pelo facto de que quando ia à consulta ela conseguia se olhar, ela conseguia se ver, ela conseguia de alguma forma alguém olhava, alguém cuidava, alguém lhe dava atenção. E eu disse-lhe, chamei a atenção nisso e disse-lhe, estás a ver a pergunta que eu te fiz há pouco de para que é que a doença te servia e não te fazia sentido e agora tu respondestes. Essa doença serve-te para que alguém olhe para ti, para que alguém cuide de ti, porque tu ainda não trouxestes para ti que em adulta tu és a única responsável por cuidar de ti. E o que é que acontece aqui? Acontece que tu ainda estás à espera, na tua criança, foi ela que te ajudou, por assim dizer, a desenvolver essa doença, estás à espera dos teus pais. E os teus pais, de quem não se foste descuidada e de quem não te sentiste descuidada. E depois ela respondeu-me, agora sim faz sentido, não te podes esquecer que eu fui abandonada e fui entregue aos meus avós e essas coisas todas, e está tudo certo. Isso é uma realidade e nós não podemos mudar. Mas não podendo mudar, o que é que o teu adulto pode fazer sobre isso para a tua criança? Não é? Para quê? Para que tu não precises de uma doença para que te sintas olhada. Então tu tens que trazer para ti a responsabilidade de te olhares, porque ela é só tua. E tens que olhar para os teus pais não como eles fizeram aquilo porque isto e porque aquilo, mas olhares para eles de um lugar de se eles fizeram aquilo, não foi por não me amar, foi talvez por não se amarem a eles. Então no fundo a questão aqui é esta, é o vocês olharem para vocês de um lugar de amor
olharem para o vosso clã de um olhar de amor para que a doença não chegue ao corpo. Porque quando ela chega,